Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o Atos dos Apóstolos. Dessa vez nós vamos falar sobre o querigma nos Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que é o querigma e também veremos qual a importância do querigma para os Atos dos Apóstolos. Então, primeiramente, nós temos que destacar o seguinte: para os Atos dos Apóstolos, a palavra em movimento, a palavra que é evangelização, a palavra que é falar de Jesus para as pessoas, a palavra em missão e a palavra orada, a palavra na liturgia, é fundamental para o livro do Atos dos Apóstolos. Junto com a palavra, temos o Espírito Santo. Os principais personagens, os protagonistas, os personagens principais do Atos dos Apóstolos, não é Pedro, nem Paulo, nem qualquer apóstolo, é a palavra e o Espírito Santo. Então, os apóstolos, eles estão a serviço da palavra. Os diáconos estão a serviço da palavra. Todos aqueles que se convertem para Jesus estão a serviço da palavra. E eles são motivados, todos eles, pela ação do Espírito Santo, que faz com que essa palavra seja realmente eficaz, que seja uma palavra que faça sentido na vida das pessoas, que motive as pessoas a abandonar tudo, motive as pessoas a se dedicar e abandonar até o seu local de nascimento, mudar, fugir por causa da palavra, ser mártir por causa da palavra. Então, leva, não é? Esse dinamismo da igreja nascente. Então, é o Espírito Santo que motiva, que dá força, que dá coragem às pessoas para fazerem essas renúncias e viverem a serviço da palavra, não é? Da palavra que no caso aí vai ser a palavra que é a mensagem de Jesus, anunciar a Jesus Cristo, aquilo que ele fez, aquilo que ele ensinou, não é? Então, nos Atos dos Apóstolos, os discursos, há vários discursos. Atos dos Apóstolos é um nome engraçado, porque quer dizer aquilo que os apóstolos fazem, mas o principal não é o que os apóstolos fazem, mas que o Espírito Santo faz neles, não é? E o que o Espírito Santo faz nele é motivá-los a anunciar o Evangelho. E a outra coisa é que o Atos dos Apóstolos, ele tem muito mais aquilo que os discípulos dizem do que aquilo que os discípulos fazem, aquilo que os apóstolos fazem. E quando os apóstolos fazem alguma coisa, imediatamente eles têm que explicar aquilo que foi feito, dar o sentido profundo daquilo que fizeram. Então é uma coisa muito engraçada a gente chamar o livro de Atos dos Apóstolos, quando na realidade talvez fosse melhor, não é? Os atos e as palavras dos apóstolos motivados pelo Espírito Santo. Mas enfim, o nome do livro é esse mesmo, né? Atos dos Apóstolos. Então, os discursos no Atos dos Apóstolos, eles têm que ser, se prestar atenção neles, não é? Você tem que aprofundar esses discursos, estudar esses discursos, porque eles são os discursos nos quais está o querigma. E o que é o querigma? O querigma é o primeiro anúncio do Evangelho para quem não conhece Jesus Cristo. Então, o querigma é aquilo que eu digo, primeiramente, aquilo que é principal para dizer quando eu falo de Jesus para quem não está nessa caminhada com Jesus. É isso que é o querigma. O querigma, ao pé da letra, quer dizer anúncio, aquilo que se diz, não é? E não é uma coisa qualquer que se diz. Então, nos discursos, nós temos o querigma. Cada discurso, ele traz o querigma de alguma forma. Ele tem exemplos, padrões de como se deve anunciar Jesus Cristo. Então, quando eu vou evangelizar, quando eu vou fazer uma missão, eu não posso dizer qualquer coisa. Não é qualquer coisa que eu digo. Eu não vou falar de doutrina, não vou falar de sacramento, eu não vou falar de política, eu não vou falar das minhas ideias,
tá? Eu não vou falar sobre uma pessoa assim, o padre, o bispo, o papa. O que eu vou é anunciar Jesus Cristo. E para anunciar Jesus Cristo, eu tenho que antes ter feito uma experiência pessoal profunda com Jesus Cristo. Eu tenho que ter uma experiência profunda com o Espírito Santo, para que eu possa anunciar Jesus Cristo. Então, isso aí eu estou dizendo isso, não é para limitar a nossa ação evangelizadora ou missionária, é para nos levar à conscientização de que nós necessitamos ter uma experiência profunda com Cristo, uma experiência profunda com o Espírito Santo, porque senão nós vamos transmitir as nossas ideias, e as nossas ideias não são queridas, elas não salvam ninguém, elas não fazem ninguém mudar de vida. Não é? Se a palavra das pessoas fizesse alguém mudar de vida, os pais não teriam tanto problema com os filhos, que são problemáticos, eles ficam aconselhando, ficam insistindo, falam e não adianta nada. Ou os filhos não teriam tanto problema com os pais, porque há pais que bebem, há pais que são violentos, e os filhos dão um bom exemplo, e lutam, e essas palavras dele não fazem essa pessoa mudar de ideia. Então, o que faz a pessoa mudar de ideia é uma experiência profunda com o Espírito Santo. E o querigma levava as pessoas a terem experiência profunda com o Espírito Santo e com Jesus. Por quê? Porque antes, quem anunciava, quem dizia essas palavras, quem evangelizava, também tinha feito uma experiência profunda com o Espírito Santo. Não sabia de Jesus, não era só de ouvir falar, não. Sabia de Jesus porque tinha experimentado o Cristo ressuscitado na sua própria vida, não é? Então, os discursos de Atos dos Apóstolos são padrões de como que eu devo evangelizar, como que eu devo falar de Jesus para as pessoas que ainda não estão nessa caminhada com Jesus. Então, nós temos 8 discursos de Pedro, 9 discursos de Paulo e 7 discursos de outros apóstolos. Então, nós temos aí bastante discursos nos Atos dos Apóstolos. E isso aí é para mostrar que a atividade missionária era levada muito a sério pelos apóstolos, né? Pelas primeiras comunidades. Então, eles não estavam brincando em serviço, como a gente diz. Veja, eles não transmitiam, não era uma teoria, nem eram estratégias de conseguirem novos membros, não é? Mas o que eles transmitiam era o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é a vida de Jesus, não é? É aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou. E eles tinham uma profunda experiência com isso, não só porque eles eram testemunhas oculares, não só porque eles conviveram com Jesus, mas porque eles experimentaram o Cristo ressuscitado, porque com o passar do tempo, muitas pessoas não tinham mais convivido com Cristo aqui na terra, e mesmo assim elas se tornaram evangelizadoras maravilhosas, como é o caso de Estevão, é o caso de Paulo, não é? E outros que vieram depois. Então, a experiência com Cristo ressuscitado é fundamental. Essa experiência com Cristo ressuscitado também é uma experiência com Jesus da história, com Jesus que viveu, que falou, que conviveu com as pessoas, que ensinou como fazer a vontade de Deus, ensinou o que Deus espera do ser humano. Certo? Então, o que acontece? Nesse anúncio do querigma, não é? Se estabelecia um contato com os ouvintes da evangelização, a pessoa que está ouvindo o querigma, a pessoa que está sendo evangelizada. E essa pessoa, ela era levada a fazer uma experiência com Cristo. Então, o principal da evangelização é promover um encontro entre a pessoa e Cristo. O principal de uma evangelização não é trazer novos membros para a igreja, porque novos membros da igreja, eles entram hoje e saem amanhã. Então, se as pessoas tiverem uma experiência com Cristo, elas não ficam nesse entra e sai, nessa mobilidade de mudar de igreja, mudar de religião, ou engajar, desengajar, ou ir para a igreja e depois deixar de ir. Não é? Então, o objetivo não é aumentar o número de membros na igreja. O objetivo é favorecer um encontro entre
o Cristo e a pessoa, porque se esse encontro é favorecido, se esse encontro acontece, então a pessoa passa a pertencer a Cristo, e pertencendo a Cristo já pertence à igreja, não é? Já se sente um membro da família, daquelas pessoas que foram redimidas por Cristo, daquelas pessoas que seguem o Cristo, não é? Então, o objetivo do querigma não era trazer novos membros, o objetivo do querigma era anunciar Jesus Cristo, proporcionar esse encontro entre a pessoa que estava ouvindo e o próprio Cristo ressuscitado. E aí o Espírito Santo trabalhava tanto em quem falava, como trabalhava em quem ouvia. No coração de um, no coração de outro, dando as palavras certas para um e comovendo a pessoa que ouvia, não é? Agora, para isso, para que essa evangelização fosse eficaz, a pessoa que anunciava tinha que ter antes tido uma experiência. Porque se não tem, vai falar teoria, vai falar de um Cristo que ouviu falar, não é? Então, nós tivemos aqui no Atos dos Apóstolos uma mudança, porque antes Jesus anunciava o reino, não é? O reino de Deus. Toda a proclamação de Jesus, toda a pregação de Jesus foi sobre o reino. Não é? E ele já começa dizendo: o reino vem aí, o reino está aqui, não é? E aí vai falando sobre o reino, e por causa desse falar sobre o reino, ele é preso, ele é torturado, é crucificado. Então Jesus anunciou o reino, e tudo que aconteceu na vida dele foi por causa do reino. Tudo que ele fez, tudo que ele ensinou tinha a ver com o reino de Deus. Ele veio para implantar o reino de Deus, não é? Agora, no Atos dos Apóstolos, não é? Os discípulos anunciam Jesus. Será que os discípulos estão distorcendo? Por que os discípulos não têm a mesma mensagem de Jesus? É porque, com a experiência como ressuscitado, os discípulos tiveram a certeza que, anunciando Jesus, anunciam o reino. Porque Jesus é o reino personificado. Tudo que é o reino de Deus está em Jesus, não é? Tudo que é Jesus é o reino de Deus, tá? Então, o reino de Deus é essa soberania de Deus, essa vontade de Deus sendo praticada aqui nesse mundo. Isso que é o reino de Deus, certo? E é isso que Jesus fazia. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele fazia a vontade de Deus em tudo que ele fazia, em tudo que ele dizia. Ele é o reino, não é? Então, se eu anuncio Jesus Cristo, se eu falo sobre Jesus Cristo, eu já estou automaticamente falando sobre o reino que ele veio edificar, não é? Então, agora as pessoas anunciam Jesus, não o reino, porque anunciando Jesus, já anunciam o reino. Então, de Jesus ser um proclamador do reino, ele passa a ser um Jesus proclamado. Então, todo o conteúdo do querigma, todo o conteúdo do anúncio do Evangelho, que é a mesma coisa que querigma, é Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus, é o que aconteceu com Jesus, tá? Então não se anuncia outra coisa a não ser Jesus. Não se vai falar de um querigma de Maria. Por mais que você ame Maria e queira que as pessoas amem Maria, não é de Maria que você vai falar, né? Você vai falar de Jesus Cristo, porque é Jesus que salva. E o querigma é isso, ele é centralizado na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, no que Jesus ensinou, no que Jesus fez e no que aconteceu com ele, tá? É Jesus que é proclamado no querigma. Então, nós temos em todos esses discursos que eu falei, não é? Que vocês viram aí, nós temos um esquema que está presente nos discursos. Primeiro, nós temos uma introdução. O discurso, ele inicia com uma introdução. Essa introdução é uma situação inicial e pode ser uma situação de espanto, como em Pentecoste as pessoas pensavam que aqueles homens e mulheres estavam bêbados, não é? Porque eles estavam alegres, porque eles estavam muito felizes. Então eles acharam que eles já estavam bêbados, tinham bebido vinho, não é? E ficaram bêbados, e já cedo da manhã já estavam bêbados. Então, esse espanto do barulho, desse espanto com essa alegria das pessoas, como que eles podem estar alegres se eles podem ser presos, se eles podem ser mortos, não é? Então, leva Pedro a fazer o discurso. Ou então, nós temos, ou pode ser um problema, não é? Paulo estava em Atenas, em Atos 17,
e ele falava pela rua e ele tentava convencer as pessoas pela rua, então criou um problema. E aí ele é levado ao Areópago para poder se explicar, e então ele faz o discurso. Então tem sempre a introdução, é uma situação inicial que provoca o surgimento do discurso, tá? Essa aí você vê que Lucas, não é? Quando ele escreve Atos dos Apóstolos, ele é muito didático, e aí esses discursos, obviamente, esses discursos são escritos por Lucas, não é? Porque não dá para saber o que Pedro, que Paulo, que Estevão falaram, qualquer outro apóstolo falou, não é? Não tinha uma pessoa com celular gravando áudio, nem filmando, e não dá para 30, 40 anos depois se está com tudo que eles dizem anotadinho. Se sabe mais ou menos do que eles falaram, e aí, ao saber do que eles falaram, se constrói, o Lucas constrói todo aquele esquema do discurso. E ele coloca sempre isso. Primeiro é uma introdução, depois vem a parte central. E essa parte central é que é o verdadeiro querigma. Essa parte central é que a gente deve ficar atento nela, certo? Então, a parte central é o conteúdo. E o conteúdo, como eu já disse, é a pessoa de Jesus e o reino de Deus. Então, Jesus e o reino já se identificam, são uma coisa só, tá? Então, o que eles falam? Falam da ação de Jesus, o que Jesus fez. E, principalmente, eles falam sobre milagres que Jesus fez. Por quê? Porque esses milagres, eles eram sinais que mostravam que Deus agia em Jesus, que Deus agia através de Jesus. Então, os milagres não têm importância em si mesmo, eles tinham importância para dizer que Deus agia através de Jesus, que tudo que Jesus fazia é que Deus queria que ele fizesse, era a vontade de Deus. E por que isso era importante dizer essas questões de milagre? Porque quando o querigma é proclamado, quer dizer, quando eles começam a anunciar Jesus, Jesus já foi crucificado e ressuscitado, mas poucas pessoas sabem que Jesus ressuscitou. Quando as pessoas escutam falar de Jesus, elas escutam falar que Jesus foi crucificado. Então elas têm um preconceito com isso, porque conforme a lei judaica, não é? Então uma pessoa crucificada era uma pessoa amaldiçoada por Deus, uma pessoa que estava separada de Deus, que não tinha comunhão com Deus. E quem não era judeu sabia que quem era crucificado era quem era bandido, quem era rebelde, quem estava contra Roma, quem estava contra o imperador e tal, não merecia muito crédito, não é? Então, o que acontece? Era importante dizer que Jesus era diferente dos outros crucificados, que Deus agia o tempo todo na vida de Jesus, não é? Então Jesus não era uma pessoa separada de Deus. Jesus era uma pessoa que vivia em função da vontade de Deus, e o Espírito de Deus estava sobre ele, e era através do Espírito que Deus enviou sobre ele no batismo do Jordão que Jesus fez todas essas coisas, não é? Então, depois de falar da vida de Jesus, principalmente de destacar os seus ensinamentos e os milagres que ele fez, eles começavam a falar da morte de Jesus. Então ele dizia que de fato Jesus morreu, e Jesus morreu na cruz. Só que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Não foi porque era um bandido, não foi porque outro motivo. Ele morreu por nossos pecados, para que a gente pudesse ser salvo. Então, o que aconteceu com Jesus? Jesus foi crucificado, e Pedro vai enfatizar isso já no primeiro discurso. As pessoas fizeram mal a Jesus. As pessoas, não é? Rejeitaram Jesus, e as pessoas levaram Jesus para ser crucificado. Isso não era uma decisão de Deus, não é? A decisão de Deus é que Jesus nos salvasse dos nossos pecados, nos salvasse de todo o mal, do egoísmo, da morte, que é a ruptura com Deus. Agora, o que acontece?
que os líderes religiosos, todos os evangelhos, todos os textos do Novo Testamento mostram que Jesus foi vítima de uma artimanha que o levou para a cruz. Só que Deus transformou essa morte em perdão dos pecados, né? Deus fez com que esse assassinato de Jesus se tornasse salvação para todos nós. E é isso que eles proclamam. Não é? Essa morte não foi em vão, essa crucificação não foi em vão. Deus aproveitou essa maldade que fizeram com Jesus e transformou isso em causa de salvação. E por isso que ele foi ressuscitado. Então, Jesus foi ressuscitado por Deus Pai, não é? E essa ressurreição foi por nossa causa, para que não apenas ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus não é uma recompensa porque ele foi bonzinho, aguentou tudo calado, morreu caladinho, e aí Deus disse, agora eu vou ressuscitar você. Não é isso. A ressurreição de Jesus é por nós, para que nós possamos ressuscitar. Porque ele se tornou um de nós, para que tudo que acontecesse com ele pudesse também acontecer conosco. Então, se ele foi ressuscitado, nós também ressuscitaremos, não é? E ele foi glorificado, vai dizer o querigma, não é? A outra parte do querigma. Ele não ficou só vivendo, a vida dele não foi uma coisa tranquila, não é? Tanto que a vida dele foi cheia de perseguição, até que levaram para a cruz. Então, não foi uma vida fácil, né? Foi uma vida sofrida, uma vida de renúncia, e ele foi morto, foi uma morte cruel. Ele não permaneceu morto, Deus teve a última palavra, Deus o ressuscitou, e não só o ressuscitou, mas o colocou lá na glória, né? À direita. Quer dizer, a direita de Deus é uma expressão para dizer ele tem o poder de reinar sobre o mundo junto com o Pai, não é? E isso tudo que aconteceu com Jesus foi para a nossa conversão e o perdão dos nossos pecados, porque isso tudo, né, o Evangelho de João vai dizer que ele já tinha, ele era filho eterno, então ele já estava junto de Deus e era Deus. Isso aí não foi uma coisa que tinha que ser feito com Jesus para recompensar Jesus. Ele já tinha tudo isso antes da encarnação. E se ele tem tudo isso, não é? Agora é porque ele é um ser humano, e é um ser humano que recebe essa glória, é um ser humano que está junto de Deus, é um ser humano que está ressuscitado. Então qualquer ser humano e todos os seres humanos podem também receber a mesma coisa, não é? Podem reinar junto com Jesus, podem vencer a morte, podem ressuscitar. Tudo isso que aconteceu é para nós, é em função nossa. O querigma ele vai se concentrar em quem é Jesus e no que aconteceu com Jesus, na sua vida, morte, ressurreição e glorificação, não é? Então ele vai dizer a identidade de Jesus. Então, quem é Jesus? Jesus é o Salvador único e de todos. Essa coisa de Salvador único sempre é fundamental. O único Salvador é Jesus Cristo. A única forma de Deus salvar o mundo é através de Jesus. A pessoa saiba ou a pessoa não saiba, porque a pessoa pode não saber nada de Jesus e ser salvo por Jesus, né? Então, o único que salva é Jesus, né? E Jesus não faz acepção de pessoas, ele salva todas as pessoas. Então, para Jesus não tem ninguém fora da igreja, né? Essas pessoas que são excluídas da igreja, isso não existe para Jesus. Existe para os homens, para os seres humanos. Para Jesus isso não existe, né? Então ele é o Salvador de todos, né? Então ele também é o Senhor do céu e da terra. Quer dizer que ele reina, ele compartilha o poder com Deus Pai. Ele é o Messias, ou Cristo, não é? E é ele que dá o Espírito Santo, que é o Espírito que estava com ele, que o ungiu para fazer todas essas coisas e nos unge. Então, se o Espírito deu coragem a Jesus de morrer, ele me dá coragem de morrer também, certo? Ele me dá coragem de enfrentar as coisas, ele me dá coragem de realizar a vontade de Deus, seja ela qual for, não é? Que renúncia eu tenho que fazer
para fazer essa vontade de Deus. O Espírito Santo vai dar coragem, vai dar força, vai dar condições, vai capacitar para isso. E aí, então, os discursos querigmáticos, todos eles têm também uma parte final. Vocês viram que a parte importante é que fala sobre Jesus, mas ele tem uma parte final que é chamada de convite. E esse convite é que no final do discurso se faz um apelo a quem está ouvindo para que tome consciência da sua situação de pecado. E isso na época que nós estamos falando, que é lá no final do primeiro século, era muito importante, porque a maioria das pessoas não tinham consciência do pecado, não é? Elas não sabiam que o que elas faziam era errado. Por quê? Porque ela não tinha um conhecimento da lei de Deus para dizer o que era errado. Não é? Então elas tinham aquela coisa na consciência, aquela vozinha na consciência, que era uma vozinha bem fraca, dizendo, olha, você errou. Mas ela abafava essa voz da consciência imediatamente, não é? Porque ela não tinha essa motivação do Espírito Santo para deixar essa voz crescer e dizer, olha, você errou, volte, refaça a sua vida, não é? Então, hoje em dia também isso é muito atual, porque a maioria das pessoas não tem consciência do pecado. Então, eu conheci um padre italiano que ele me contou o seguinte, que quando ele era jovem, ele não estava nem para a igreja, criticava a igreja, falava mal de padre, falava mal de todo mundo que estava engajado na igreja, não é? Falava da igreja de uma maneira geral. E aí ele se apaixonou por uma jovem que frequentava a igreja. E ela o convidou para um encontro de jovens e ele foi. Ele foi por causa dela e foi também para, como a gente diz aqui no Nordeste, mangar do pessoal da igreja, certo? E aí ele estava lá nesse encontro só rindo para si mesmo, se achando maioral, porque estava enganando todo mundo. E aí teve um momento de querigma, não é? E então o padre que estava à frente do encontro de jovens falou tão forte, tão bonito do evangelho. E no final ele fez esse apelo que as pessoas pudessem ouvir a voz da consciência e descobrissem que estavam em pecado. E quando ele ouviu isso, aí ele chorou, não é? Ele se conscientizou que estava em pecado. E ele fez isso porque o ambiente era propício, o ambiente estava repleto do Espírito Santo, que aquelas pessoas estavam ali envolvidas querendo melhorar de vida, eram jovens que queriam ser fiéis a Jesus. E fez isso também porque o padre que anunciou o evangelho era uma pessoa de Deus e estava repleta do Espírito Santo, tinha experiência com Jesus, tinha experiência com o Espírito Santo, e por isso ele foi atingido, né? E aí ele se conscientizou e se confessou, começou uma caminhada na igreja e se tornou padre. E o tempo passou anos e anos. Aí quando foi um dia, ele foi mandado para um lugar onde tinha bastante jovens e os jovens não estavam nem aí para a igreja. E ele disse, vai ser fácil, porque eu também já fui um jovem que não estava nem aí para a igreja e criticava a igreja. Então aí ele montou um encontro de jovens. E ele se preparou para esse encontro de jovens e ele disse, eu já sei, eu vou falar e no final eu digo, olha, se conscientize de que você está em pecado, que você está errado. E ele fez tudo direitinho e fez inclusive isso. Detalhe, as pessoas, não aconteceu nada, né? Por quê? Será que não estava o Espírito Santo? Será que ele ainda conversou pessoalmente com alguns jovens, diz, olha, você não acha que você está errado, você está levando a sua vida totalmente sem sentido, que você... E ele disse, não, estou tranquilo, estou em pecado não, você não tem uma crise, não tem não. Por quê? Porque o ambiente é diferente, né? Nosso ambiente é um ambiente em que as pessoas perderam a noção da responsabilidade. Elas perderam a noção de que elas têm que ser honestas. Então, se elas são desonestas, estão aí. Sabe? Que elas têm que assumir as consequências dos seus erros. Elas são educadas para não assumir nunca, né, as consequências dos erros. E aí vai. Então, é muito difícil
a pessoa tomar consciência de que está errado, de que está em pecado, se ela não é educada a fazer a coisa certa, certo? Então, se nós estamos numa época em que nós não somos educados na família a fazer a coisa certa, a família nos educa para aproveitar, se dar bem na vida, fazer o que for possível. Se você não for pego, está tudo bem, né? Você não pode ser descoberto. É essa a noção que nós temos hoje em dia. Então, é mais trabalho para o Espírito Santo ainda, não é? Mas a força do Espírito e realmente um verdadeiro anúncio do querigma levará as pessoas a uma consciência da situação de pecado. Mas é interessante que essa consciência da situação de pecado, ela não acontece para te deixar culpado, com um complexo de culpa, arrasado porque pecou. Não, é uma consciência do pecado que vem junto com a oferta do perdão. Não é? Então, imediatamente, quando você se descobre pecador, você se sente amado. Quando o querigma ele é dito adequadamente como querigma, ele nos faz isso, não é? Então, imediatamente eu sou errado, eu estou fazendo da minha vida uma loucura, mas eu me sinto amado, e aí se sente perdoado. E quando se sente perdoado, se converte, ou seja, muda, se transforma. Conversão é transformação. E a adesão ao projeto de Jesus. Aí está disposto a qualquer coisa por Jesus. Então é isso que é o querigma, está em todos os discursos dos Atos dos Apóstolos. Tá? E nós estamos aí, nós temos os discursos de Pedro, né? Discursos de Paulo, que vocês podem ver, e outros discursos. É claro que todos os discursos não estão aqui, não é? Aqui são alguns exemplos, né, de como que você pode encontrar, não é, nessas citações bíblicas, os discursos nos Atos dos Apóstolos, que são bastante, não é? São muitos discursos. Quer dizer que a preocupação do Atos dos Apóstolos é exatamente com a evangelização, com o correto anúncio do Evangelho. Bom, e aí nós temos então o resultado do querigma. O resultado do querigma que está nesses discursos. E o primeiro resultado é a renúncia aos ídolos. É as pessoas largarem aquelas coisas que as escravizam, aquilo que ela adora, aquilo que é o objetivo de vida dela, e fazer com que Jesus e o reino seja o seu objetivo de vida. E também hoje nós temos muitos ídolos. Não são mais Afrodite, Hermes e Zeus, não são esses mais. Mas os deuses, os ídolos que nós temos hoje é a ganância, a desonestidade, é a busca de poder, não é? É o egoísmo. A violência, né? As pessoas estão violentas, o ódio está sendo um grande ídolo da nossa época, não é? Então essa renúncia aos ídolos era chamado exorcismo. Olha, o exorcismo, não é o exorcismo que você vai ver na televisão, de gente gritando, sai demônio, sai demônio. Não, o exorcismo na igreja primitiva era uma profissão de fé, certo? Na qual a pessoa renuncia a tudo que pode atrapalhar a sua caminhada com Deus, certo? E tudo que impede de ser uma pessoa de acordo com o coração de Deus. E essa profissão de fé em que se renuncia aos ídolos, chama esses ídolos de Satanás, de demônio, etc. Mas isso tudo, porque a palavra Satanás quer dizer esse obstáculo, né? Não estamos aqui negando a existência, não é? Preste atenção, não estamos negando a existência de demônio nem de Satanás. Estamos dizendo que exorcismo na igreja primitiva é uma profissão de fé. Exorcismo é aquilo que a gente faz na vigília pascal, quando a gente nos é perguntado, você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. Você renuncia a Satanás? Renuncio. Isso é que era chamado de exorcismo na igreja primitiva, tá? Quando a pessoa adere a Jesus, ela renuncia a tudo que ela servia antes.
E nessa renúncia hoje, nós temos que trazer à nossa mente, não é tudo que nos afasta do plano de Deus, inclusive essa questão da violência, da ganância, do ódio, da falta de perdão, essas coisas todas que são os ídolos atuais. Por quê? Somente depois desse exorcismo é que nós podemos ter o senhorio de Jesus na nossa vida. Quer dizer que a vontade de Deus se torna a coisa mais importante, não é, na nossa vida. E aí Deus realmente é Senhor da nossa vida. Ele realmente reina sobre nós. E então nós temos aí acontecendo o reino de Deus. O objetivo principal do querigma é a salvação integral do ser humano. Não é a salvação da alma, não é a salvação do espírito. É a salvação de todas as dimensões da pessoa. A dimensão afetiva, a dimensão financeira, a dimensão familiar, a dimensão dos relacionamentos. Tudo é salvo. Quer dizer que tudo é tocado pela graça de Deus. É isso que é salvo. Então, eu não posso ter mais os relacionamentos possessivos, doentios, né? A salvação integral me dá essas condições de uma cura geral, né? Então, o termo salvação e o termo cura, em grego é soter, é a mesma palavra. Você é salvo, você é curado. Não tem diferença, não é? Então, a salvação integral de todas as dimensões do ser humano e o dom do Espírito, porque o Espírito trabalhando na minha vida, que vai me levando a um processo de santificação, um processo de cura, um processo de salvação. Então, o dom do Espírito é exatamente essa cura que me é dada, não é? Tá certo? Então, isso aí é o objetivo geral do anúncio do querido. O ato da salvação, eu vou dizer isso aqui porque tem católico que diz que não está salvo, pelo amor de Deus. Quem disse que está salvo é crente. Não, quem disse que está salvo é realmente quem fez uma experiência de salvação. Então, a salvação nos foi dada por Deus, não é conseguida por nós. Ela foi dada por Deus, com a vida, morte e ressurreição de Jesus. É isso que nos dá a salvação. Se eu digo, não estou salvo, eu estou dizendo, não adiantou nada Jesus vir aqui, viver, passar por tudo que ele passou, morrer na cruz, passar por todo aquele sofrimento, ressuscitar, não adiantou nada. Deus, trabalhou em vão, certo? Então, a salvação nos é dada por Deus, ela é um ato de Deus, foi Deus que fez e acontece. Agora, a salvação, ela tem que ser assimilada por mim. Primeiro, eu tenho que querer. Segundo, eu tenho que deixar essa salvação ir trabalhando em mim. Então, o que é esse trabalho da salvação em mim é chamado de santificação, certo? Então, a santificação tem a ver comigo. A salvação tem a ver com Deus. A santificação tem a ver comigo. O que é isso? Quer dizer que quando eu acolho a salvação que Deus me dá, eu deixo Deus agir em mim, certo? E aquele agir de Deus em mim, que Deus agindo em mim é o Espírito Santo, né? Aquele agir de Deus em mim vai me transformando, vai me convertendo ao longo da vida, vai me melhorando. À medida que eu me abro para essa ação, mais eu vou sendo transformada, mais eu vou sendo modificada, mais eu vou me santificando. Então, o meu sim à salvação dá início a um processo de santificação que é a salvação agindo na minha vida, tomando conta de todas as minhas dimensões, certo? Então, é o Espírito Santo que faz a salvação estar presente na minha vida, faz com que ela seja eficaz, faça com que ela me coloque em comunidade, ela me faça membro de uma comunidade, membro de uma família, que é a comunidade de todos aqueles que foram redimidos, de todos aqueles que foram salvos e que estão no mesmo processo de santificação. Então, pertencer à igreja não é ir para a missa, pertencer à igreja não é fazer uma pastoral, pertencer à igreja é, antes de tudo, ter uma consciência de que eu sou membro. A igreja é o corpo de Cristo, eu sou um membro, tá? Eu posso ser um membro indigno, eu posso ser um
um membro feio, posso ser, mas todo membro do corpo tem sua utilidade, tem sua função. E eu estou junto com outros membros, eu estou num processo de santificação, e juntos nós conseguimos com mais facilidade dizer o nosso sim a Deus e avançar como comunidade, né? Então, a comunidade cristã é o ambiente onde se pode viver, crescer e perseverar nesse processo de santificação. Que nós estamos agora edificando o reino através do nosso sim a esse processo de santificação. Deus tem poder sobre a minha vida, Deus é Senhor da minha vida, não é? E aí, quando Deus é o Senhor da minha vida, eu não sou mais desonesto, eu não sou mais injusto, não sou mais opressora, etc, etc. E o que é quando eu deixo todas essas coisas? O reino começa a acontecer. O reino vai acontecendo, vai se expandindo. Quanto mais pessoas foram fazendo a vontade de Deus, foram deixando Deus ser Senhor da vida delas, mais o reino vai acontecendo nesse mundo. Seria a resposta do querigma, né? Então, o querigma é uma proposta, é um anúncio da vida de Jesus com uma proposta, um convite final, que é o convite para adesão, para se unir a Jesus, para se entregar a Jesus, para viver a vida que Jesus viveu, para fazer como o Padre Zezinho diz, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Então, qual é a resposta? A resposta é a fé e a conversão. Só que nós precisamos saber o que é fé, porque outra coisa que nós nos perdemos é a questão de fé. A pessoa acha que fé é um sentimentalismo, né? É uma coisa assim, eu acredito que vai acontecer o que eu pedi a Deus. Não, não é isso que é fé. Fé é fidelidade. Fé é, antes de tudo, um modo de viver fiel à vontade do Pai. É ser fiel à vontade do Pai. Isso é fé. Fé é fidelidade. Fidelidade a Cristo, fidelidade ao que Cristo ensinou. É viver de modo fiel. E se fosse só um sentimentalismo, não tinha muita gente com fé nesse mundo. As pessoas têm crença. Fé verdadeira é fidelidade, é um modo de viver. É um modo de viver no qual se manifesta externa e publicamente a adesão e entrega incondicional a Jesus Cristo. E é aqui que nós temos a questão do testemunho. O testemunho não é algo que eu me esforço para fazer. O testemunho não é manter a minha imagem de santa, gente boa. Isso não é o testemunho. O testemunho é quando naturalmente as pessoas olham para alguém e dizem, está aí uma pessoa que tem fé. Está aí uma pessoa que é de Deus, porque vive de acordo com a vontade de Deus. Vive numa entrega, vive cheio de renúncia, mas vive colocando em primeiro lugar a vontade de Deus, tá? Então, isso aí é que é testemunho. Quando publicamente, quer dizer, as pessoas que convivem, elas veem, elas percebem que há uma adesão a Jesus Cristo, que há uma vontade, que há um jeito de viver, que é um jeito de viver para Deus. Isso aqui é testemunho, né? Ele acontece naturalmente, sem nenhum esforço. A pessoa se decide a viver para Jesus, é viver conforme a vontade de Deus. E essa decisão faz com que se possa notar, todos que convivem, todos que veem essa pessoa, possam notar que essa pessoa realmente é de Deus, é um verdadeiro cristão. Agora, isso não significa que a pessoa não peque. A pessoa peca, todo mundo peca. Só que essa pessoa, ela sabe onde se desviou do caminho e ela volta para o caminho. Ela diz, opa, eu me afastei daquela minha decisão que era servir a Deus. E aí eu volto. Então, há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de vida, porque a pessoa tem uma nova meta, uma orientação de vida, uma orientação fundamental que não era aquela antiga orientação, né? Então agora eu tenho uma nova mentalidade e isso é
consequência da experiência com Jesus ressuscitado que a pessoa teve ao ouvir o querigma e se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Então, hoje nós temos uma batalha na igreja, que é tentar implantar essa coisa que existia no primeiro século e que foi responsável pela conversão de tantas pessoas, a ponto de ainda hoje, depois de 2000 anos, ainda existir o cristianismo, que é a iniciação à vida cristã. A igreja primitiva, ela levava a pessoa num processo querigmático a iniciar a sua caminhada com Jesus. Esse início de caminhada com Jesus é chamado de iniciação à vida cristã. Essa iniciação à vida cristã foi a responsável por uma evangelização em massa do mundo conhecido da época, quando o cristianismo era perseguido. Era perigoso ser cristão, mas as pessoas aderiam, as pessoas corriam esse risco de morrer torturado, de ser mártir. Então, isso aí era realmente uma coisa que dava uma experiência com Jesus, que dava coragem para estar disposto a qualquer coisa. E quando a igreja hoje quer voltar à iniciação à vida cristã, tem muita gente que não quer, que acha que isso é uma coisa desnecessária. Basta o sacramento. Olha, o sacramento não muda a vida de ninguém, não. Sabe? Só a pessoa ir lá e ter uma aguinha jogada na cabeça, ou um jovem dizer, eu quero ir fazer a crisma, e só porque tá na idade, porque vai ter uma festa e não sei mais o que, ou porque os amigos... Isso aí muda a vida de ninguém? Desde quando isso muda a vida de ninguém? O que muda a vida das pessoas é realmente uma experiência forte com o Espírito Santo. E a pessoa tem que ser introduzidas nessa caminhada, introduzidas nessa vida cristã, introduzidas nesse processo de santificação. Sabe? Isso aí foi a iniciação à vida cristã foi responsável por existir hoje o cristianismo. E como as pessoas acham que depois de 2000 anos não é mais necessário isso, porque quem é que não ouviu falar de Jesus? Ouviu falar da boca para fora, ouviu falar assim, Jesus existiu, né? Mas a experiência com Jesus, todos os que são batizados não tem, não é? E sem a experiência com Jesus não há cristão. Há gente que se diz católico, a gente que vai uma vez ou outra na missa, mas cristão é seguidor de Jesus, tá? É aquele que coloca a vontade de Deus e a vida de Jesus em primeiro lugar na sua existência. Hoje o que nós temos no noticiário, uma pastora matou o marido, um padre está sendo acusado de corrupção financeira, de desvio de dinheiro. Então todas essas coisas mostram que as pessoas, pelo fato de estarem na igreja, até mesmo estarem numa liderança de igreja, não têm introduzido a vida de Jesus, não tem experiência forte o suficiente para se manter numa vida diferente, uma mudança de mentalidade, que não seja essa mentalidade do mundo, não é? Que seja uma pessoa que viva diferente, isso aí se tornou uma coisa horrível. Até esse tipo de atitude se tornou uma coisa horrível, até em quem não tem nada a ver com a igreja. Imagina quem está dentro da igreja, quem está na posição de liderança, não é? Então é preciso uma experiência com Cristo, uma experiência sempre renovada, para que as pessoas vivam diferente dessa forma louca e contrária ao reino de Deus, que é a forma como o mundo vive, certo? Então é necessário cada vez mais uma comunidade querigmática. Uma comunidade querigmática não tem medo da iniciação à vida cristã. Então, se as pessoas não querem a iniciação à vida cristã, é porque ela tem medo, não é? Que realmente os novos cristãos sejam cristãos de verdade. Porque um cristão de verdade incomoda bastante. Por quê? Porque as luzes incomodam as trevas, não é? Então, uma pessoa que teve uma iniciação à vida cristã, que ela passou por essa dimensão querigmática, ela descobre que Jesus está vivo, mas está vivo na vida dela, que Jesus tem força na vida dela, né? Que Jesus tem força para que ela supere todos esses instintos
que ela tem, que os outros também têm, não é? Então, cada cristão se torna um arauto, um querux, não é, em grego. Então, o que é o querux? Aquele que anuncia o querigma. E como era que isso acontecia na antiguidade? O querigma era aquilo que o querux anunciava, ou seja, era a mensagem que o arauto anunciava. Então vamos imaginar o seguinte: não havia celular, não havia computador, não havia TV, não havia nada lá nos tempos antigos, não é? Então, como é que um rei, ele fazia com que um decreto dele fosse conhecido de todo mundo? Então ele assinava o decreto e aí os arautos, ou seja, os querux, as pessoas que eram funcionárias do rei, saíam de aldeia em aldeia com aquele decreto e lá elas convocavam a pessoa, todo mundo de pé numa praça, e aí ele lia aquele decreto. E na hora que lia o decreto, aquele decreto passava a funcionar, passava a vigorar. Então, o que acontece? Quando nós estamos na celebração eucarística, nós ficamos de pé na hora do Evangelho. Quer dizer que nós estamos ali, não é? Já com a predisposição de sair dali e proclamar aquilo com a nossa vida. Nós somos os novos arautos, nós somos os novos querux. Nós é que levamos adiante essa boa notícia de Jesus. A boa notícia antes era o decreto, não é? Somos nós que levamos essa vontade de Deus na nossa vida e fazemos com que as pessoas vejam. Esse anúncio do Evangelho, ele é antes de tudo uma experiência com Cristo ressuscitado, que tem que ter uma saída de si, uma renúncia a isso que o mundo atual e o mundo antigo pregam como sendo a melhor coisa, que é se dar bem a qualquer custo, né? E é uma edificação do reino de Deus. E nesse momento a minha oração é para que todos nós possamos ser seguidores e seguidoras de Jesus de verdade, com uma experiência com Cristo ressuscitado forte em nossa vida, de forma que a gente possa ser luz para as pessoas e não ser trevas para as pessoas, ser escândalos para as pessoas, que a gente realmente tenha uma vida cristã e que a igreja possa progredir na iniciação à vida cristã, para que os novos cristãos sejam cristãos de verdade. Meu abraço, a gente se encontra em outra oportunidade com o estudo dos Atos dos Apóstolos.